Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão bíblica. Na reflexão de hoje, nós vamos pensar aí um pouco sobre esta palavra. Na língua grega, é a expressão eclésia, também pronunciada por eclesia. Esta expressão, ela na verdade era utilizada quando os cidadãos de uma cidade se reuniam em um local específico para tratar de assuntos diversos. E esta expressão, por sua vez, ela, na etimologia da sua fala, se traduz por chamados para fora. E é interessante porque ela é aplicada à igreja. A igreja, então, passa a ter esse nome ou a etimologia, né, da expressão eclésia, chamados para fora. Identificamos então a igreja como chamados para fora. Porém, nós precisamos fazer ainda uma outra observação, porque na raiz da palavra eclésia, chamados para fora, tem uma razão, tem um propósito que vem depois desses chamados para fora. E esse propósito, né, respeitando ali a etimologia, a definição etimológica, era para se reunir para tratar de algum assunto comum. Então, os cidadãos de uma cidade se reuniam em um local específico para tratar assuntos comuns. Se nós aplicamos eclésia para a igreja, ela é um tanto interessante porque a igreja, eclésia significa chamados para fora. Então a igreja foi chamada para fora. Mas não é só chamado para fora. Existe uma frase que vem depois deste chamado para fora. E ao mesmo tempo que ela é chamada para fora, ela é convocada a se reunir. E aqui que está o X da questão, quando se passa a pensar um pouco na definição etimológica do termo eclésia. Então vejam, são duas palavras. Chamados para fora é uma, mas também tem uma outra palavra que é a convocação, a reunião, o propósito do porquê foram chamados para fora para tratar de algum assunto. Então, ao mesmo tempo que se chama para fora, se reúne em um determinado ambiente ou lugar para tratar aquele assunto. Aí sim, nós podemos então fazer uma aplicação agora no sentido eclesiológico, né, da palavra, mostrando que a igreja ela também tem esta função, é da natureza dela, é a tarefa suprema da igreja, ser chamada para fora, porém com um propósito. Ao mesmo tempo que nós somos convocados a sair, somos convocados a sair para ou com um propósito definido. Tomando como base a palavra de Deus, por exemplo, nós estamos aqui, o Evangelho é do Senhor Jesus, segundo o registro de Mateus. Vou aqui no capítulo 16, versículo é o versículo de número 18, e aqui o texto diz assim, ó: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, à luz do Novo Testamento, a palavra igreja vai aparecer aproximadamente 111 vezes. Sendo que aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada no cânon do Novo Testamento. É claro, não queremos dizer com isso que a igreja passou a existir a partir dessa primeira menção. À luz do Antigo Testamento, a outra palavra vinculada à igreja, chamados para fora também, mais ainda para a nação de Israel, é a palavra hebraica kahal. A palavra kahal no hebraico para Israel também traz esse sentido
e chamados para fora. Então, a definição etimológica de curral é o mesmo que assembleia, que solenidade, ajuntamento, convocação. E isso era o que ocorria à luz do Antigo Testamento para a nação de Israel. O que não difere no Novo Testamento para a igreja, se usarmos então o termo eclésia, mas entendendo que não é só uma parte da expressão etimológica do termo, que é chamados para fora, mas a razão, o propósito, o porquê, a definição, né, aonde queremos chegar com esses chamados para fora. Aqui, por exemplo, em Mateus capítulo de número 16, versículo 18, nesta expressão, chamados, nessa expressão igreja aqui, nós conseguimos vincular pelo menos os 3 chamados da igreja aqui. O primeiro chamado da igreja, chamados para fora, propósito, da onde? Por quê? Razão, chamados para fora do mundo. Então a igreja, ela recebeu esse primeiro chamado, fomos chamados para fora do mundo. Podemos então acrescentar um texto ou outro para fazer até uma analogia, como 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, quando Pedro expressa ali a sua palavra, dizendo, sede santo, como o Senhor vosso Deus é santo. Pois ele diz, sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou. E ele nos exorta a ser santo em toda a maneira de viver. Então já entendemos que temos um chamado, fomos chamados para fora do mundo para a igreja, para vivermos uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, porque isto é o caráter, né, do cristão e, por extensão, da igreja do Senhor Jesus. Então está aí o primeiro chamado para fora do mundo, para a igreja, para viver uma vida de santidade ao Senhor. Temos também um segundo chamado, dentro da mesma palavra eclésia, chamados para fora. Podemos acrescentar então aquela segunda frase, que está faltando aqui, chamados para fora. Agora, chamados para fora em segundo lugar, da onde? Chamados para fora da igreja. Chamados para fora da igreja, para irmos ao mundo. Porque primeiro eu sou chamado do mundo para a igreja, agora eu sou chamado da igreja para o mundo. Essa minha ida ao mundo, é claro, ela é uma ida depois de um bom preparo bíblico, teológico, espiritual, né? Dentro de um contexto de discipulado, de formação, porque esse chamado para o mundo requer esse preparo. A ideia da igreja ser chamada da igreja para o mundo, para fora das 4 paredes para o mundo, traz consigo a ideia da evangelização e da obra missionária. Então precisamos estarmos muito bem aptos, preparados para esta grande comissão. As bases bíblicas são das mais diversas. Você pega Mateus 28, 18, aliás, 28, 19, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 é textual. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 24, versículo 47, por exemplo, a exortação de Cristo é: permanece em Jerusalém, pregue o evangelho em todas as nações, começando então por Jerusalém. João 20, 20, Jesus entra naquele cenáculo, assopra sobre os discípulos, diz: paz seja convosco, receba o Espírito Santo. 20, 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E Atos 1, versículo 8, é textual de missões nos 4 cantos da face da terra, uma vez que o texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis minhas testemunhas. O propósito de receber a virtude do Espírito, ou o poder do Espírito, é ser mártir, e é ser testemunha do Senhor Jesus. E aí ele implica os 4 cantos. Ele diz: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nessas expressões percebemos que dentro do contexto igreja, chamados para fora, para
a evangelização para a obra missionária, nem todos estão aptos mesmos. Até porque são 4 pontos. Certamente a vocação de alguns é para Jerusalém, a vocação de outros é para a Judéia, a vocação de outros é para Samaria e a vocação de outros é para os confins da terra. Jerusalém fala de missão local, a Judéia fala de uma missão urbana, que é a porta da rua para fora da igreja ali, e na nação é missão nacional, que é Samaria, fora do país, missão transcultural, porque é aos confins da terra. Aqui está a natureza da igreja, a natureza da obra missionária e da evangelização, segundo os chamados para fora da igreja, para ir ao mundo, a fim de evangelizar, de fazer a obra missionária. Por último, nós temos ainda chamados para fora, agora não do mundo para a igreja, para viver uma vida santa, irrepreensível, não da igreja para o mundo, para evangelizar e ganhar almas, mas da terra para o céu. Olha que lindo! Então a eclésia também é chamados para fora, da terra para o céu, para encontrar-se com o Senhor Jesus entre nuvens nos ares. Aí os textos são diversos, podemos usar a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, palavras de Paulo aos irmãos de Tessalônica, quando ele verbalizou dizendo: mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos com Cristo entre nuvens nos ares. Junto com eles, encontrarmos com Cristo entre nuvens nos ares. Aqui está o chamado da igreja, o terceiro chamado, chamado para fora da terra, para o céu, para encontrarmos com Cristo entre nuvens nos ares, com destino então à nova Jerusalém, as mansões celestiais. Então esta é a nossa reflexão de hoje, dando uma atenção aí a esta expressão grega, eclésia, eclesia, chamados para fora. Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima reflexão, se Deus quiser e assim permitir, a paz do Senhor.